Fala galera do canal Paparazzo Rubro Negro 2, eu tô passando aqui para avisar a você que tá chegando que a gente vai trazer aqui agora o discurso do prefeito Eduardo Paes ao assinar o potencial construtivo que pode gerar 500 milhões ao Flamengo. Você vai conferir agora na íntegra o discurso do Eduardo Paes. No final ele teve que mandar uma gracinha lá do Vasco, mas ele cumpriu a palavra mesmo depois de eleito, né? Inevitável que a gente faça sempre uma brincadeira com isso, né? Eu acho que a gente precisa contextualizar esse momento aqui, contextualizar essa importante conquista para a cidade. Eu estava ali vendo o vídeo, né? E é impressionante você imaginar. E aqui como vascaíno, eu posso dizer isso, vejam como o fato do Vasco da Gama ter a sua casa própria, né, São Januário, como nesses momentos que infelizmente já duram mais anos do que a gente gostaria, esses momentos de crise do Vasco, como São Januário foi fundamental para o clube não ficar ainda numa situação pior do que aquele time, né? E isso tem a ver sim com estar presente naquele ambiente, é quase um quilombo de vascaíno, é verdade, né? A pressão que os times que vão lá jogar contra o Vasco, mesmo nos momentos mais duros do Vasco, a presença da torcida, o fato de estar em São Januário, como casa do Vasco, sempre fez enorme diferença. É óbvio que o Flamengo tem uma identidade enorme com o estádio do Maracanã, mas eu digo, repito, aquilo que eu sempre disse, mesmo após a concessão para o Flamengo e para o Fluminense do Maracanã. O Maracanã tem uma dimensão pública, né, que vai impedi-lo sempre de ser o estádio de um clube. Não é impossível, porque vai ter algum momento que o Vascão vai voltar às boas e vai ter que jogar no Maracanã, né, para disputar um grande jogo, que o Botafogo vai jogar no Maracanã, que a seleção brasileira vai jogar no Maracanã. Então o Maracanã tem uma dimensão, apesar de toda a grandiosidade do Flamengo, o Maracanã tem uma dimensão maior do que ser a casa do Flamengo. Então a primeira coisa que eu quero registrar que é isso. Eu acho que, independente dos ganhos econômicos que a gente faz referência aqui, de toda essa estruturação, e que ela é muito importante, tem um valor simbólico para um ativo material da cidade do Rio de Janeiro, por mais duro que seja para mim como prefeito vascaíno dizer, mas esse é um clube que conquista, que mobiliza a absoluta maioria dos cariocas em torno dessa paixão, né? Então esse é um registro importante da gente deixar aqui. Eu queria destacar o profissionalismo, porque se a gente, essas coisas só se constroem, Landim e Duz, se a gente tiver equipe de profissionais de ambos os lados. Em nenhum momento, apesar de todas as insinuações, em razão até da proximidade do período eleitoral, quando a gente fez o ato de desapropriação, né, as pessoas dizendo, o Dado está só fazendo uma médiazinha, vai ganhar os votos dos flamenguistas depois que se eleger, vai abandonar o projeto. Primeiro que o Pedro Paulo Guilherme não deixaria que isso acontecesse, né? Iam me perturbar tanto a paciência. Eu estou falando aqui dos dois quadros políticos que eu tenho do meu lado nesse projeto. Não bastasse isso, os quadros técnicos da prefeitura, que é o caso do Arraes aqui, do Thiago, também não deixariam que eu não seguisse em frente com esse projeto. Mas tudo que nós fizemos até esse momento, claro que tem sempre uma dose de política, de negociação, de burro na mesa, de jogo mais duro, mas tudo foi feito respeitando o direito, o processo que a prefeitura fez de desapropriação, o leilão que a prefeitura fez, tudo foi muito aberto, tudo foi feito dentro das regras. E para um projeto dessa dimensão ficar de pé, ou tem um time muito profissional aqui no Flamengo, o Landim, Duz, ou essa história não anda para frente, eu tenho certeza. Eu não vou aqui ficar dando exemplos, mas não são poucos os exemplos de casos desses em que a prefeitura praticamente entrega a mãe para ajudar, no sentido aqui figurado da palavra, né, mas faz de tudo para viabilizar que determinado empreendimento, Gustavo Schmidt, que está ali, que foi meu chefe de gabinete, é procurador do município, sabe o que eu estou falando, e que por mais que você tenha boa vontade do outro lado, falta profissionalismo, né? E o que a gente tem tido aqui do Flamengo, desde o primeiro momento da construção desse estádio, foi muito profissionalismo. Não é simples. O que nós estamos fazendo aqui hoje
e aí eu começo a concluir, qualquer coisa eu peço ajuda aqui ao Arraiz, é nos comprometendo em permitir que o Clube de Regatas do Flamengo faça uso de algo que já lhe pertence. Isso é importante dizer. O tempo todo dessa negociação, eu disse aqui, eu sempre busquei fazer isso com as escolas de samba do Rio de Janeiro. Eu sempre busquei falar, vamos investir na sua quadra, vamos investir naquilo que te dá recurso para sustentar durante o ano inteiro, né? Vamos lhe dar sustentabilidade econômica para que vocês possam promover a festa que vocês promovem todo ano. A mesma coisa eu fiz com os clubes de futebol. Quando eu fui conversar com o Vasco, eu falei, olha, não contem comigo para pegar dinheiro público ou dinheiro de algum ativo que o município disponha para pagar dívida de jogador, para contratar jogador, por mais que eu acho que tem que contratar um monte de jogador para o Vasco, né? Mas o tempo todo eu disse, vamos fazer isso valorizando o patrimônio do clube e criando as condições necessárias para que o clube possa ter sua sustentabilidade. Então o Flamengo não ganhou da prefeitura o terreno, comprou, pagou o valor adequado por aquilo, é óbvio. A prefeitura manda um projeto de lei mudando a legislação para que não seja cobrado do Flamengo o CEPAC ali, porque é um investimento de utilidade pública. O Flamengo é uma instituição paraestatal, não dá para dizer que aqui é uma instituição privada, uma instituição que tem uma enorme dimensão pública, por mais que tenha uma gestão privada. Então, é normal, em qualquer ação dessa, você criar incentivos, criar benefícios, cumprir com algumas funções que só podem ser cumpridas pelo poder público. Então, nós criamos as condições para o Flamengo, através da sua gestão competente, através da sua gestão qualificada, qual é a instituição com as características de um clube de futebol que consegue pegar e ter na conta, sei lá, 100 e tantos milhões de reais para bidar num terreno, né? A gente não está acostumado a ver isso por aí, a gente está acostumado a ver as pessoas, vem lá, me arruma um terreninho aí. O Flamengo quis comprar o seu terreno. E o que nós estamos fazendo então aqui hoje é nos comprometendo a dar plena capacidade ao Flamengo para exercer um direito que o Flamengo já possui. O Flamengo tem a Gávea tem um potencial construtivo, essa área aqui. Eu me lembro que quando eu fui vereador no meu primeiro mandato, o Kleber, acho que era o presidente, o Kleber na época aqui, eles queriam fazer um estádio aqui, eu fui um dos grandes opositores, porque achava que era inadequado ter um estádio das dimensões que se queria aqui para o Flamengo, na Gávea. Achava que aqui não era o ambiente mais adequado, e eu acho que eu estava certo, né? Mas o que a gente está fazendo então é o seguinte, já que o poder público não permite que o Flamengo construa na área que lhe pertence, esse direito pertence ao Flamengo. O que nós estamos fazendo aqui, simplesmente da mesma maneira que fizemos com o Vasco da Gama, é permitindo ao Flamengo exercer esse direito no montante que nós entendemos. A vida pode até melhorar, pode até ser mais do que isso, mas que nós entendemos equivalente a 500 milhões de reais para ajudar na construção do estádio. E repito, amarrado, isso o presidente Landim eu já vi ele dizendo em entrevistas, mas recursos esses que só poderão ser utilizados na construção do estádio. Isso obviamente é um direcionamento dessa direção do Flamengo aqui, mas vai ser uma exigência da prefeitura que cobrará e acompanhará o pleno exercício ou gozo desse direito do potencial construtivo do Flamengo. Landim, o projeto não está indo hoje para a Câmara de Vereadores por um motivo só. Eu conversei com o presidente Caiado, nós temos uma legislatura terminando, tem aí mais 15 dias de trabalho. Eu acho que não é legítimo e adequado a gente, tendo em vista que você tem uma nova Câmara de Vereadores eleita, né, vamos deixar então para a próxima legislatura. O presidente Caiado já assumiu aqui um compromisso com a gente de colocar isso como um dos temas prioritários no início do próximo ano, nessa nova legislatura que se inicia. O projeto, para que o trâmite possa se dar de maneira adequada, então ele vai ser encaminhado. A minuta do projeto, os termos do acordo, a gente assina nesse documento aqui hoje, e o Flamengo está participando de todo esse debate. Então, para a gente é uma alegria, né, permitir
que um patrimônio material dessa cidade, por menos que me cause por mais que me cause profundo incômodo, por mais que vocês perturbem a paciência de cada um de nós, é uma alegria muito grande como prefeito dessa cidade poder permitir que o Flamengo possa ainda mais consolidar a sua posição, mas se Deus quiser, perdendo sempre por baixão. Um grande abraço a todos, uma honra estar aqui com vocês. E tudo aquilo que foi cobrado, né, em termos de adequação às exigências que a prefeitura tinha feito, da parte urbanística também, né, adequação dessa obra a toda aquela urbanização daquela região. Também para a assinatura daquele compromisso formal que o prefeito já tinha feito de nos dar o potencial construtivo aqui da Gávea, que, como ele bem explicou hoje, seria algo que a gente teria direito para construir o estádio aqui, para poder construir em outro local, exatamente no local do nosso terreno, o valor de 500 milhões de reais, mais ou menos, que é o que a gente acredita que vai ter nesse potencial construtivo, ou seja, algo muito importante para auxiliar na construção do nosso estádio. Quais os próximos passos, presidente? Poxa, tem tantos passos ainda pela frente aí. A gente está começando, né? Então, vocês já viram aqui que o nível de projeto que a gente tem era para ser um projeto uma de viabilidade técnica e econômica, mas para o nível que a gente já colocou aqui, já é mais de um projeto básico. Isso já permite que a gente já saia atrás de licenças, saia atrás também da busca dos nossos patrocinadores de naming rights, de tudo isso. Então, assim, como o prefeito falou, ele vai estar encaminhando para a nova Câmara agora em breve. Uma vez aprovado tudo isso, eu acho que assim, temos muitos estudos a fazer, muitas licenças a obter. Nesse prazo aí, eu diria, de mais um ano e pouco, e aí começar efetivamente a construção do estádio para a inauguração no dia 15 de novembro de 2029. Existe já alguma empresa encaminhada para naming rights? Alguma marca? Vocês falam muito sobre... A gente está conversando com muita gente, já pré-conversando. Muita gente, mais ou menos quantas empresas? Pré-conversando, não são só empresas, são às vezes instituições maiores do que empresas. Mas assim, eu não quero adiantar muito, não. Eu vou estar em São Paulo essa noite já conversando com gente lá. Ah, é? Então, assim, com gente de fora sobre isso. Mas, assim, são muitas coisas que a gente já está começando a marcar a partir de agora. Desculpa, presidente. E a inauguração, né? Você falou de uma data, né, prevista aí. Isso, a data... E adversário? Já pensa, imagina? Não, isso vai ser, a gente tem que pensar com calma, mas a gente já está pensando no jogo de estreia, porque o jogo de estreia a gente já vai começar a vender os ingressos daqui a pouco. Para o jogo de estreia. Vai ser um jogo tão excepcional, vai ser uma data tão marcante para todos os rubro-negros, né? E a gente vai começar a vender já no ano que vem, no início do ano que vem, ingressos para a inauguração em 2029. Foi no Real Madrid, ou antes, se a gente conseguir antecipar. Mas não vamos começar a fazer promessa antes, não. Não, não sou esse adversário europeu, assim, Não sei. Isso é para pensar. Você poderia falar sobre esse impacto de R$1 bilhão que você falou no início? É simples. Lembra que nesse documento aqui fala do potencial construtivo de algo como 500 milhões de reais, que seria o valor do potencial construtivo daqui da Gávea, que o prefeito estaria nesse projeto de lei que ele está encaminhando, nos oferecendo, e com isso a gente vai ter que negociar isso com gente do mercado, o crédito do mercado. Esses são 500 milhões. Os outros 500 milhões que eu falo, é a diferença que a gente teria que pagar de potencial construtivo para construir o estádio lá naquele local. Lembra que a gente comprou foi o terreno, mas como o prefeito bem explicou aqui, como isso é um projeto especial para o Estado, o Estado fez a Prefeitura fez foi remanejar o potencial construtivo que existia especificamente naquele terreno para outros terrenos. E se nós tivéssemos que pagar por isso, nós teríamos que pagar algo como 500 milhões também. Por isso que eu falei que é um impacto de 1 bilhão. A gente deixa de pagar para construir naquele local algo como 500 milhões e a gente tem uma ajuda da Prefeitura para negociar o potencial construtivo aqui, algo como 500 milhões. Por isso que o impacto é em torno de 1 bilhão. São dois projetos de lei. O projeto resolve
a transferência do potencial construtivo da Gávea, e o outro projeto de lei, a gente tem uma série de acertos a fazer com a Caixa, inclusive esse, que é a transferência do potencial construtivo daquele terreno que o Flamengo não vai precisar utilizar e que a gente vai dar, também não vai gerar prejuízo para a Caixa, e autorizar que a Caixa exerça esse crédito de potencial construtivo em outro terreno na região. Presidente, fala muito, nos últimos dias, né, tem muito falado sobre a questão das finanças do Flamengo, né? Isso sempre vem muito como tema. Eu queria que você pudesse falar como esse projeto do estádio, você falou até agora que vocês têm essa pretensão de já vender, né, ingressos para o jogo de estreia. Como o estádio ele pode impactar positivamente nas finanças do clube? Como isso pode, né, gerar? Então, assim, primeiro que ele não tem se falado muito assim, com uma dúvida em relação ao fato de isso poder impactar ou não as finanças do clube. Só para vocês terem ideia, a gente fez questão de encaminhar o orçamento do Flamengo para aprovação, no qual existe o orçamento do Flamengo e existe o orçamento do estádio em separado, para demonstrar que em nada, vamos dizer assim, a construção do estádio vai impactar o dia a dia do Flamengo de hoje. O que a gente tentou mostrar hoje aqui foi operacionalmente o ganho que o Flamengo pode vir a ter e que a gente acredita que terá com a construção desse estádio, com o aumento da receita que a gente vai ter em relação à receita que a gente tem hoje no Maracanã. A gente vai poder precificar de forma muito melhor. Hoje a gente tem 7 produtos que a gente vende no Maracanã, fundamentalmente. Nesse estádio nós vamos ter 31 diferentes tipos de produtos que nós vamos poder vender de locais, de assentos e serviços associados a isso. Isso permite que a gente possa melhorar muito sem com isso criar problema algum para a torcida do Flamengo, que essa sim vai poder ficar atrás dos gols, como ela sempre gosta de ficar, comprando os ingressos aos preços do dia de hoje. A gente pretende melhorar alguns ingressos com a parte de serviço associado. Tem tanta coisa que a gente vai fazer. A gente vai vender, por exemplo, 1000 cadeiras cativas para devolver, vamos dizer assim, o dinheiro utilizado para a compra do terreno para o Flamengo. A gente, apesar de já ter aprovado, por exemplo, que os apartamentos do Morro da Viúva poderiam ser utilizados para construção e criação de patrimônio dentro do clube, a gente não quer utilizar isso, a gente quer que o estádio seja autossustentável. Então a gente vai vender 1000 cadeiras cativas e devolver esse dinheiro. A gente tem ideia de fazer a venda, como eu falei, antecipada, vamos dizer assim, do jogo inaugural. A gente tem o tijolinho eletrônico que a gente quer fazer aqui. A gente, nesse tijolinho eletrônico, a gente pretende ter contribuições, a exemplo do que os torcedores do Flamengo fizeram no passado para a construção do CT, eles terem a oportunidade de poderem fazer isso também para a construção do estádio, e vai ser muito bacana, porque o compromisso que a gente assume com eles é que, além de a gente colocar um painel no terreno em que vai ficar toda semana atualizando quem são os maiores contribuidores para a construção do estádio, vão ser os maiores contribuidores total, do mês e da semana. Então, assim, promovendo assim, uma certa competição entre todos para ver quem é que vai estar contribuindo mais para poder ajudar e mais. O nome dele vai ficar eternamente fixado lá no clube, lá no estádio, porque vão ter painéis para consulta eternamente, para quem de alguma forma contribuiu para a construção daquele estádio, poder mostrar para o filho, para o neto, que ele foi um dos contribuidores para poder fazer aquilo. Tem também vendas vamos dizer assim, antecipadas de alguns assentos, mas por tempo limitado, para poder auxiliar, vamos dizer assim, nessa fase inicial. Tem todo um plano econômico que foi preparado nesse orçamento que eu comentei aqui e que foi encaminhado para aprovação do Conselho de Administração, mas óbvio que é fruto, vamos dizer assim, de um modelo que a gente tem de financiamento que nós temos na cabeça nesse momento, mas que pode vir a melhorar, assim, a depender de como for a negociação. Eu particularmente acho que pode ter gente interessada aqui, em troca do naming right, construir o estádio para o Flamengo todo, na minha maneira de ver. Assim, você vai estar... Imagina quanto vale você não estar ajudando
a realizar um sonho de 1/4 da população brasileira. Se você fosse uma instituição, quanto é que vale para você associar a imagem de 1/4 da população brasileira que você foi o realizador daquele sonho, ou ajudou a realizar? A gente não está vendendo um name right, a gente está vendendo aqui a realização de um sonho. E eu acho que isso vale muito mais para qualquer instituição do que o próprio, pura e simplesmente, colocar um nome no estádio. E o orçamento hoje aponta para quanto e para quando vai ficar pronto? Pouco menos de 2 bilhões de reais, 1,9 bi, considerando tudo, inclusive o preço do terreno, e terminar no dia 15 de novembro de 2029, mas o Pedro Paulo já está aqui me cobrando para eu poder antecipar, entendeu? Mas assim, vamos lá, vamos ver se a gente consegue, mas a princípio, 15 de novembro de 29. Vou começar com acho que a gente não vai ter dificuldade para aprovar, óbvio, vai ter discussões e tal, mas a experiência que a gente vê com essas discussões na Câmara é celeridade, de energia, para que a gente possa aprovar rápido. Todos sabem aqui dos cronogramas que o Flamengo tem colocado para a construção do estádio, então eu vejo com muita tranquilidade, assim como foi do próprio Vasco, assim como foi quando nós precisamos da Câmara para aprovar mudanças urbanísticas para beneficiar os clubes cariocas, então não tem nenhuma dificuldade de aprovar isso na Câmara já no início de fevereiro, no início da nova legislatura.